Eu sou Vani Mariano, especialista em técnicas para diminuição de barriga e cintura e ajudo pessoas a reduzirem de 8 a 12 centímetros de circunferência abdominal, realizando alguns exercícios por 10 minutos em casa e que com certeza te ajudam a resolver o seu problema de barriga saliente. Você sabe o que é o abdominal hipopressivo? É algo que ultimamente tem se falado muito. Você muito provavelmente já deve ter ouvido falar ou até já deve ter visto alguém praticar, mas talvez não saiba o que realmente é. Então eu vou explicar para você nesta aula exatamente o que é e qual a diferença dele para os abdominais convencionais. Aqueles onde geralmente as pessoas deitam e ficam erguendo e baixando o tronco. E claro, vou te contar todos os benefícios que o abdominal hipopressivo traz. Mas já lhe adianto, é uma atividade que com poucos minutinhos por dia lhe traz uma redução de 8 a 12 centímetros de circunferência abdominal em até 12 semanas. Incrível, né? Então continua aqui comigo. Abdominal hipopressivo, como o próprio nome já diz, é um abdominal de baixa pressão. Então, é um abdominal que não aumenta a pressão dentro da nossa barriga. Ou seja, nós fazemos uma pressão negativa, onde a barriga é puxada para dentro e para cima, e a gente consegue daí visualizar nos exercícios nas pessoas praticantes aquele famoso vácuo abdominal. Bem diferente do abdominal convencional. A grosso modo, o abdominal hipopressivo é tipo chupar a barriga para dentro. Já o abdominal convencional, aqueles abdominais que você está bem habituado lá na academia e você vê as pessoas fazendo, é o abdominal pelo qual a gente tende a aumentar a pressão interna, aumentar a pressão de ar, pois a pressão exercida nesses abdominais convencionais é uma pressão de dentro para fora, fazendo com que você jogue pressão de ar para fora da sua barriga, tendendo, principalmente se você não tiver ativação muscular nos músculos internos do core e não tiver consciência abdominal, a aumentar a sua circunferência abdominal, a criar aquele aspecto do abdômen mais estufadinho. Lembrando ali, ó, que o hipopressivo, que é o que a gente pratica para reduzir as medidas, ele tende a jogar uma pressão para dentro, reduzindo esse aspecto que a gente tem ali dos abdominais convencionais de barriguinha estufada. Então, basicamente, esse é o abdominal que a maioria das pessoas fazem lá na academia e às vezes estão achando que estão arrasando lá, que estão diminuindo as medidas do abdômen com esse abdominal. E agora vamos falar então sobre os abdominais hipopressivos. Basicamente, quais são os benefícios de se praticar uma técnica hipopressiva, de diminuição de pressão intraabdominal? Primeiramente, a maior parte das pacientes me procuram com fins estéticos, com o objetivo de diminuir a circunferência abdominal. Então, um dos benefícios mais procurados e mais visíveis, bem rapidinho nos primeiros dias, é a diminuição dessa circunferência abdominal. Com isso, a gente consegue ter uma redução daquela barriguinha estufadinha, aquele aspecto do abdômen estufado, porque a gente está diminuindo a pressão de ar de dentro desta barriguinha. Também conseguimos, com fins estéticos, né, a perda daquela pochetezinha. Muita gente se incomoda muito porque tem a famosa pochetezinha. Praticando vácuo, praticando técnicas hipopressivas, a gente consegue reduzir essa pochetezinha do nosso abdômen. E como o abdominal hipopressivo, ele se trata de uma técnica postural, nós trabalhamos também a correção da nossa postura. E com essa correção da postura, nós conseguimos até tratamento de diversas patologias relacionadas a ela, como por exemplo hérnias inguinais, hérnias umbilicais, hérnias de disco. Então é um excelente tratamento sim para quem tem algum problema relacionado à má postura. Também muita gente me procura porque tem a famosa diástase abdominal. Sabe o que é essa diástase abdominal? Diástase abdominal é uma ruptura do nosso centro do abdômen. Bem na linha alba, as gestantes têm aquela linha mais escurinha.
Essa linha escurinha no final da gestação é ali que você tem localizada a linha alba. E quando você tem uma diástase abdominal, você tem uma ruptura do seu músculo reto abdominal bem na região da linha alba, que faz com que a sua barriga fique com um aspecto de estufado ou até de grávido. No pós-gravídico a gente sempre tá com aquela diastasezinha, por isso que o neném nasce e a gente continua com a barriguinha de grávida. E se não trabalhar da forma correta, com o exercício correto, a tonificação do seu abdômen, da sua parede abdominal, você desenvolve a diástase abdominal e não trata ela. Exercícios normais, convencionais, quando se tem uma diástase abdominal, os abdominais convencionais lá da academia, eles inclusive são contraindicados, porque no caso de uma diástase, de um teste positivo de diástase abdominal, você já tem um sinal de que você tem uma falta de tonificação nos seus músculos internos do abdômen. E com isso, todos os exercícios de abdominais convencionais, você não tem competência na sua parede abdominal, você tende a aumentar ainda mais o estufamento e afastar ainda mais essa diástase abdominal. Ficou claro? Além de tudo isso que a gente citou, que eu citei aqui para vocês, nós também temos um auxílio no controle das incontinências urinárias, porque a gente está trabalhando também a tonificação dos músculos do nosso assoalho pélvico, controle dos prolapsos genitais, que também são causados pelo aumento da pressão interna sob a nossa região pélvica. Diminuímos as dores na coluna, né? Estamos trabalhando um treinamento de correção postural. Melhoramos o sono, porque é uma técnica respiratória que faz nós trabalharmos muito bem o nosso diafragma. E o nosso diafragma é um músculo que é responsável por coordenar e controlar a nossa respiração. Também vai ajudar a gente em sessões de relaxamento. Vamos melhorar o funcionamento do nosso intestino quando a gente pratica uma técnica hipopressiva. Por quê? Porque quando a gente reduz essa pressão de ar sobre o nosso intestino, a gente deixa o nosso intestino trabalhar muito mais livremente. Então a gente consegue ter uma massagem visceral e uma melhora nos movimentos peristálticos, que são os movimentos de contração que o nosso intestino faz para que a gente consiga ir ao banheiro, evacuar com mais tranquilidade. Além disso, a gente consegue a tonificação do core, né? O core são todos os músculos que circundam o nosso abdômen. E com isso tudo melhora na sua vida. Melhora a sua saúde, melhora a sua disposição. E se você gosta de praticar algum esporte, melhora muito o desempenho esportivo. Sabe por quê? Porque o core é responsável por muita coisa, principalmente pela qualidade no nosso esporte, pela proteção na nossa coluna. E você sabe também outra coisa que melhora, quase que eu ia esquecendo? Claro que o desempenho sexual. E eu tenho certeza que todo mundo quer melhorar o desempenho sexual, não quer? Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre a melhora no desempenho sexual com o abdominal hipopressivo. Fica ligado aí. Enfim, são muitos benefícios mesmo. E apenas realizando o método por apenas 10 minutinhos por dia. É só 10 minutinhos. É bom demais para ser verdade, não é? Agora deixa eu entrar na questão de abdominal é tudo igual? Como eu disse ainda há pouco, o abdominal hipopressivo não é um abdominal convencional, que é aqueles abdominais que você conhece, geralmente você vê as pessoas fazendo lá na academia, onde a pessoa deita e fica inclinando, fazendo a flexão do tronco. Normalmente, esses abdominais convencionais, que você vê as pessoas deitadas lá na colchonete, com as pernas dobradas e subindo e descendo o tronco, ou enfim, subindo e descendo as duas pernas, a fim de contrair o abdômen e realizar um treino de força, eles são totalmente o oposto do objetivo que a gente tem ali no hipopressivo. Eu disse, um treino de força, ele causa nesses músculos, no abdominal convencional, uma hipertrofia muscular. Quando a gente fala em hipertrofia, a gente está falando em aumentar o diâmetro do músculo. Então, quando a gente faz muito exercício de abdominal convencional, se a gente tem um objetivo de aumentar o tamanho desse músculo e, consequentemente, aumentar o diâmetro da nossa circunferência abdominal, a gente pode fazer, com certeza, se a gente quer lá os gominhos na barriga e aquela barriguinha mais estufadinha. Pode fazer só o abdominal convencional, tá? O lá da academia. Agora deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês. Eu não estou dizendo que os abdominais que você tá vendo aí no vídeo agora, eles são ruins ou que não devam ser feitos por nenhuma pessoa. O que eu quero que você entenda é que essa técnica, esse abdominal, é diferente da técnica hipopressiva, do abdominal hipopressivo.
E a principal diferença que você encontra entre esses abdominais convencionais aqui, lá da academia, e os abdominais hipopressivos, é que no abdominal convencional, como eu já falei para você, você está fazendo uma pressão de dentro para fora. Somente esse exercício, e sem ter a competência abdominal para fazer a ativação correta da musculatura abdominal, você vai fazer uma pressão para fora. Além de aumentar a pressão de ar dentro da barriga, aumentando o seu diâmetro abdominal, você vai ganhar uma hipertrofia se você fizer demais. Que, como eu já falei para você, hipertrofia é aumentar o tamanho do nosso músculo, ganhar gominhos. Com os abdominais convencionais, a gente ganha realizando muito os gominhos, deixando a nossa barriguinha com aspecto quadradinho. Então, tudo depende, logicamente, de qual é o seu principal objetivo na prática de determinada atividade física. Agora, reparem novamente aqui, ó, dentro de um abdominal convencional, quando você faz a flexão de tronco, como a sua barriguinha, ela vai para fora. Olhem bem a parte da pochetezinha da moça ali fazendo o abdominal. Ela tende a jogar a barriguinha dela para fora, aumentando essa pressão intraabdominal. Então, abdominais convencionais, sem a competência abdominal, como eu já falei para vocês, e sem praticar também técnicas hipopressivas, eles vão sim aumentar a sua circunferência abdominal e te trazer sim os gominhos se você tem o objetivo de uma hipertrofia, de aumentar o tamanho da sua musculatura. Agora, a gente vai entrar na questão de por que praticar os abdominais hipopressivos. Não existe um exercício contraindicado, tudo depende do objetivo de cada pessoa. Se você quer que o seu abdômen cresça, se você quer que o seu abdômen aumente e hipertrofie, se você quer ter gominhos, é sim necessário você fazer o abdominal convencional. Eu chamo sempre de abdominal convencional, aquele abdominal que você vê lá na academia, tá? Agora, se o seu principal objetivo é ter uma cintura mais fina, é ter uma forma mais feminina, é ter aquelas curvinhas de violão, aí você pode e deve e tem que começar já a fazer os abdominais hipopressivos. Se você tem um objetivo de ter uma cintura mais fininha, sem os gominhos marcados, sem ter aquela cintura quadradinha, aquela barriga estufadinha, a forma feminina mesmo, o abdominal convencional não é um exercício indicado para você. O exercício mais indicado para você vai ser aqui, os abdominais hipopressivos. Por quê? Porque no abdominal hipopressivo a gente não realiza essa força de dentro para fora. Reparem aqui no vídeo, ó, aqui sou eu dando uma aula de abdominal hipopressivo para o meu marido. Reparem que quando a gente faz o vácuo abdominal, no momento do vácuo abdominal, olha como a barriguinha entra lá para dentro, formando uma abertura das costelas e o umbigo ele tende a entrar para dentro e para cima. Os exercícios hipopressivos, eles tendem a jogar a força para dentro e para cima, diferentemente de abdominais convencionais, que, como eu já falei para vocês, lembra lá da imagenzinha do abdômen? A força, as setinhas, elas estão indo para fora. Aqui você encontra a força indo para dentro e também para cima, fazendo com que a gente consiga reduzir a pressão, porque a pressão está indo para dentro e não para frente. Então, a gente diminui a pressão intraabdominal. Quando a gente faz esse estímulo de sugar da barriga aqui, ó, e o momento que a gente consegue visualizar ali o vácuo abdominal, veja como a pressão, é visível a gente ver ali no vídeo que a pressão ela diminui, porque o teu umbigo vai indo para dentro e vai para cima. Nesse momento do vácuo abdominal, você tá fazendo um reposicionamento de órgãos internos, você tá fazendo uma tonificação da sua musculatura do core. E eu não tô falando só de um músculo, tá? Quando a gente fala em core, o nosso core é um grupo de músculos. Então o core ele é composto por 29 pares de músculos que circundam toda a nossa parede abdominal e pélvica. E estes músculos, eles são responsáveis direto pelo posicionamento dos órgãos internos e consequentemente pela nossa estética abdominal. Além de outras coisas, muitas outras coisas que a gente vai conversar em outra aula. Um outro fator bem importante sobre os abdominais é falar sobre força e tônus.
são duas coisas bem diferentes, tá? Dentro do abdominal convencional, o abdominal lá da academia, nós utilizamos a força muscular e a força nos tendões. Porque quando a gente precisa realizar a força, a gente está fazendo uma resistência contra uma carga. Então, o abdominal convencional tende a realizar força. A gente usa força muscular. Já no abdominal hipopressivo, como o nome já diz ali, de diminuir a pressão da barriga, a gente utiliza muito o tônus muscular. E você sabe qual é a diferença entre força muscular e tônus muscular? Basicamente falando, força muscular é a capacidade que o seu músculo tem de se manter contraído. Não, tônus muscular é a capacidade que o seu músculo tem de se manter contraído quando você está relaxado. Já a força muscular é quando você precisa contrair o músculo. Você precisa pensar em contrair ele para fazer força. Pense, por exemplo, quando você está lá na academia e você está fazendo um abdominal convencional, um abdominal normal, aqueles lá da academia. Ao elevar o tronco, você precisa pensar em fazer a força nesse músculo do abdômen para você fazer a curvatura do tronco e realizar o exercício da forma correta, certo? Do mesmo modo, como o levantamento de peso. O levantamento de peso, ele vai aumentar o músculo. Deixa eu te dar um exemplo no levantamento de peso de braço. Treinamento de força no braço. Quando você faz lá na academia exercícios para fortalecimento dos seus músculos do braço, o seu músculo não cresce, você não fica com o braço definido, com o seu músculo forte, com o seu bíceps forte, o músculo não aumenta, a gente precisa de força para realizar esses exercícios e aumentar esse músculo, fazer esse músculo aumentar de tamanho. Então, nos exercícios de força, a gente precisa resistir a uma carga. Essa é a principal diferença. A gente tem que pensar em fazer o exercício e contrair o músculo para que ele faça uma força. Sendo essa força com alguma carga, como no levantamento de peso lá com o braço, seja com abdominal convencional, se você não usar nenhum tipo de carga, também você está precisando pensar em realizar força. Já o tônus muscular, reparem aqui, ó, voltando lá rapidinho a falar sobre o abdominal, sobre a força no abdominal. Quando a gente trabalha resistindo a uma carga ou pensando em fazer força, principalmente quando a gente está falando, como a gente está falando aqui, somente de musculatura abdominal, quando a gente faz esses exercícios, volto a frisar, com bastante constância, a gente ganha gominhos. A gente aumenta o tamanho do nosso músculo, a gente aumenta o tamanho da nossa barriguinha. Tudo vai depender do seu principal objetivo. Se você quer hipertrofiar, se você quer gominho, você pode e deve fazer abdominais convencionais. Mas eu acredito que quem vem numa aula comigo para saber sobre o hipopressivo não quer aumentar o tamanho da barriga, quer diminuir o tamanho da barriga e quer ficar com uma cintura mais marcadinha, né? Então, para a gente trabalhar nessa questão de diminuir o tamanho da barriga e de acinturar, a gente precisa fazer exercícios que trabalhem o tônus muscular, porque o tônus é a capacidade que o seu músculo tem de se manter contraído, mesmo quando você está relaxada. E se você mantém esse músculo contraído durante todo o dia, você tende a melhorar a sua postura, você tende a reduzir a pressão do abdômen, não vai inchar durante o dia. Então, a principal diferença ali entre um abdominal convencional é que no convencional a gente está trabalhando força do músculo. Força aumenta tamanho de músculo. No abdominal hipopressivo, para reduzir a pressão dentro da barriga, a gente está trabalhando principalmente tônus do músculo. Tônus é a capacidade que o seu músculo vai ter de se manter contraído, mesmo sem você ter que ficar pensando o dia inteiro em encolher a barriga, em contrair a barriga. Então, aqui, basicamente, o que você quer para você? Você quer uma barriga hipertrofiada ou você quer uma barriga mais acinturada e mais fininha? Agora, tem muita gente, eu tenho muitas pacientes que querem os dois, e isso é possível também. Se você quer ter gominho na barriga, você deve fazer sim os abdominais convencionais. Só que se você não quer ter uma barriga estufadona e sem cintura, você tem que associar as duas coisas e fazer a associação. Por isso que você vê muito fisiculturista hoje em dia treinando o abdominal hipopressivo, porque o fisiculturista, ele perde
campeonato se ele não tem uma linha de cintura bem marcada. Então ele faz muito abdominal para ficar cheio de gominho, para ficar com aquele abdômen hipertrofiado, mas ele quer uma hipertrofia e uma cintura fina. Então ele faz o vácuo abdominal, exercícios hipopressivos, também com o objetivo de melhorar os treinos na academia, porque você vai estar trabalhando a correção da sua postura. Então deu para entender aqui principalmente a diferença entre força e tônus muscular? E eu posso te ajudar muito nessa questão de afinar sua cintura e de melhorar o seu tônus da parede abdominal. Como eu vou te ajudar nessa questão de ter uma cinturinha mais fina, de ter uma barriguinha mais chapada. Eu sou fisioterapeuta e eu sempre direcionei os meus estudos e atendimentos para a área da estética corporal e saúde física. Com toda a bagagem que eu adquiri ao longo destes anos, eu desenvolvi o método Cintura Fit, baseado em todas as técnicas que mais deram resultados e que consiste basicamente em técnicas posturais e respiratórias. E também, é claro, o abdominal hipopressivo, que irão lhe ajudar a reduzir de 8 a 12 centímetros de circunferência abdominal em até 12 semanas. É isso mesmo que você ouviu. Você vai reduzir de 8 a 12 centímetros de circunferência abdominal em até 12 semanas. E não é somente isso. Existem inúmeros benefícios que você vai conseguir com a técnica hipopressiva, além da questão de reduzir a circunferência abdominal. Como, por exemplo, você consegue com a técnica, com o método Cintura Fit, melhorar as suas dores na coluna ou até curar as suas dores na coluna, melhorar a sua postura corporal. Nós conseguimos tratar as diástases abdominais através dessa tonificação da musculatura abdominal profunda. Melhoramos ou até curamos, fazemos o tratamento de hérnias umbilicais e inguinais, e não falo só das hérnias inguinais e as umbilicais, tá? Que são causadas principalmente pelo aumento da pressão intraabdominal, mas também as hérnias de disco, as hérnias da coluna, porque a gente está fazendo um treinamento postural. Como eu já comentei com vocês, a gente consegue regular o nosso intestino, trabalhando essa redução dessa pressão interna do abdômen. Além de também conseguimos melhorar a nossa performance sexual. Como eu já falei para vocês, eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre a performance sexual, porque muita gente me pergunta. Quando a gente faz um treinamento que reduz a pressão intraabdominal e que tonifica os músculos do nosso assoalho pélvico, a gente tem uma melhora na circulação, a gente tem uma melhora na lubrificação, então a gente consegue melhorar o nosso desempenho sexual. Isso não é maravilhoso? É realmente maravilhoso. Como eu já disse para vocês, a prática do abdominal hipopressivo é muito boa, tanto para homens quanto para mulheres, e traz muitas vantagens. Realmente vale a pena incluí-lo na sua rotina de treinos hoje mesmo. E o melhor é que são poucos minutos por dia. De verdade, é aproximadamente 10 minutinhos por dia, todos os dias, e os resultados começam a aparecer nos primeiros dias já. Normalmente na primeira semana você já começa a sentir diferença. Sabe aquela encolhida na barriga que você dá para tirar, que você faz para tirar foto com a galera? Você não vai precisar mais ficar encolhendo a barriga. Isso vai ser algo que você não vai precisar pensar no momento de tirar aquela foto com a turma, ou tirar uma selfie com a galera para ficar com a barriguinha bem bonitinha, para tirar uma foto de biquíni e mandar para todo mundo postar na internet. Você vai ficar pronto ou pronta para as fotos, eu te garanto, porque como eu já falei, você vai conquistar o famoso tônus muscular. Uma das coisas que eu mais escuto falar quando o assunto é perder medidas ou reduzir a cintura é a seguinte frase: não tenho tempo. A desculpa mais esfarrapada que eu escuto de todo mundo, porque como eu já falei para vocês, 10 minutos. Você tem que ter 10 minutos por dia para você. Você arranja, você pode ter certeza que você arranja. Fica 10 minutos a menos lá no Instagram que você consegue e você ainda deixa a tua cintura fininha de quebra. Outra frase que eu escuto muito, é muito difícil. Gente, a primeira coisa que você tem que entender: nada nessa vida é difícil, principalmente se você tem um objetivo de ficar com o corpo que você quer. Não é difícil. Eu tenho certeza que você pensa que é difícil porque você olha aqueles vídeos e olha aquelas fotos das pessoas fazerem aquele vácuo abdominal maravilhoso, e daí você olha e você pensa assim: nossa, só de olhar eu já sei que eu não vou conseguir. Dá pra ver que nem todo mundo consegue fazer. Mas fica calma, você fica comigo até o final do vídeo, que hoje você vai sair daqui sabendo realizar o vácuo abdominal corretamente.
Acredita em mim. Eu volto a repetir, esse exercício ele requer poucos minutos por dia e você pode realizá-lo em qualquer lugar. Ao acordar pela manhã, ainda ao lado da cama, deitada na cama, porque tem posturas que você pode fazer deitada. Você pode fazer no banho, porque tem posturas que você treina em pé. Você pode fazer no intervalo do seu trabalho, trancadinha no banheiro. Quantas vezes eu já viajei para casa de parente, eu me tranquei lá no quarto e eu fiz rapidinho a minha técnica hipopressiva, porque é rápido, então não tem desculpa. Então, quanto à questão tempo e lugar, você pode riscar da tua lista de desculpas, pois elas não existem mais. Eu já lhe dei a solução, basta agora você realmente querer colher todos os frutos que o abdominal hipopressivo traz, e você já viu que são muitos, né? E na verdade você nem viu todos ainda. E cá entre nós, quem não quer ter uma cintura fininha e uma barriga chapadinha, não é? A parte estética é a mais cobiçada por todos, e para te falar a verdade, é a minha preferência também. Muitas pessoas perguntam para mim se o vácuo abdominal é muito difícil de se fazer. Pessoal, acreditem em mim, não é difícil. Na verdade, é muito fácil. Apesar de parecer visualmente uma técnica que exige anos e anos de treino devido àquelas barrigas super chupadas para dentro durante o vácuo abdominal, eu te garanto que desde o primeiro dia realizando essa técnica, você já começa a ter os benefícios. O importante, na verdade, é você realizar corretamente, e isso você vai aprender aqui comigo hoje, e somente de 5 a 10 minutinhos por dia. É esse o tempo que você precisa. É por isso que eu friso tanto que você não tem desculpa. Você não precisa de 1 hora, você não precisa de 2 horas, você não precisa trocar de roupa. Você pode fazer aonde você quiser, do jeito que você quiser, de 5 a 10 minutinhos por dia. E se você fizer isso e fizer efetivamente o vácuo abdominal, que é o que eu vou te ensinar aqui, quando você perceber, depois de um tempinho, você já vai estar conseguindo fazer a tua barriga entrar super para dentro, fazer aquele vácuo, aquela abertura das costelas maravilhosa. Agora, nesse primeiro momento, não importa o quanto a tua barriga entra para dentro, quando você começa a treinar, o de menos é o tamanho do teu vácuo abdominal. Isso acontece com o tempo, com a prática e com a constância. E você vê que melhora absurdamente. E é muito rápido, eu garanto para você. Basta você fazer pouquinhos minutinhos por dia. É claro que se você tiver alguém para te orientar, para te ensinar a técnica corretamente, para te guiar durante todo o processo, todo o desenvolvimento do treino, isso se torna algo muito mais fácil, muito mais palpável. E é aqui que eu, Vani Mariano, entro, pois além do vácuo abdominal, eu desenvolvi várias técnicas associadas. Outras técnicas além do abdominal hipopressivo, além do vácuo abdominal, que vão facilitar e tornar o processo mais rápido ainda do que já é. E assim você vai conseguir reduzir até 12 centímetros de cintura. Alguns problemas que eu vejo com muita frequência em quem pretende iniciar o vácuo abdominal é que no momento de realizar o exercício, presta só atenção na barriga. Fica só olhando ali, ó, a barriga, o vácuo abdominal, e é só isso que você pensa que tem que acontecer quando você faz o vácuo abdominal. E isso não é só isso que tem que acontecer. Só isso é 20% da técnica. Só isso não traz o resultado que fazer a técnica correta, da forma correta, vai te trazer e vai te deixar mantendo o resultado a longo prazo. Então, o maior erro é prestar atenção somente na barriga e esquecer por completo o restante do corpo. Gente, a gente não é só uma barriga, a gente é um corpo inteiro e a gente precisa de todas as nossas estruturas ajustadas e alinhadas para a gente conseguir a estética efetivamente. Então, como eu sei que a pessoa está prestando atenção somente na barriga? É super simples. Você vê a pessoa lá fazendo o vácuo abdominal, tem vários vídeos que você consegue ver na internet. Você vê lá a pessoa tá de pé, tá realizando o vácuo abdominal e na hora de fazer esse vácuo, de fazer a sucção, ela fica toda torta. Ela se torce inteira, entorta toda a coluna, sobe os ombros, abaixa a cabeça, parece que vai virar uma bolinha e sair rolando. Lembrem-se, eu juntei e desenvolvi várias técnicas junto com o vácuo abdominal para ter um resultado melhor e mais rápido, aliado a técnicas posturais e também respiratórias. E, portanto, prestar atenção em toda essa postura, na posição do nosso corpo e na respiração durante o exercício é fundamental. Logo mais eu falarei mais sobre isso e eu mostrarei na prática o que eu estou querendo te dizer agora. A prática do método Cintura Fit vai muito além de um simples exercício físico, que lhe traz inúmeros benefícios, sendo que o principal é a redução de 8 a 12 centímetros na circunferência da cintura em até 12 semanas.
o objetivo que você acabou de traçar aqui comigo, de reduzir a circunferência da sua cintura de 8 a 12 centímetros em até 12 semanas, consiste em realizar a técnica aproximadamente 10 minutinhos por dia em casa, do jeito que você quiser, com o tempo que você tiver. Basta fazer essa prática diária desses até 10 minutinhos, tá? É de 5 a 10 minutinhos por dia. Você pode fazer de pijama, indiferente. O importante é fazer todo dia. Com isso, você já vai começar a ver os resultados logo nos primeiros dias. Como eu te falei, a gente dá um prazo de até 12 semanas, mas os resultados você começa a ver na primeira semana. E eu vou te explicar por que isso é tão bom. Quando os resultados aparecem, quando você consegue ver a diferença na sua barriga, isso em poucos dias, principalmente na parte estética, porque você já começa a perceber a redução das medidas, na primeira semana da prática, você vê a sua vida se transformar completamente. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, sou eu. O meu antes e o meu depois. Não era uma pessoa gorda, mas eu não estava satisfeita com a minha barriga, tá? Aqui nessa foto, é lógico que eu passei por um emagrecimento, mas nessa foto eu já havia emagrecido 8 quilos. Eu tenho algumas fotos ainda com 8 quilos a mais que a barriga muda completamente. Mas aqui eu já havia reduzido muito o meu percentual de gordura, mas eu não tinha a minha linha de cintura que eu tanto queria. Essa cintura vincada, eu só consegui fazendo o exercício adequado para isso. O exercício que tem o objetivo de reduzir as medidas e de afinar a cintura. E quando você vê isso acontecer, você vê a sua vida se transformar completamente. Primeiro que a tua autoestima vai lá pro teto, né? Você fica com a autoestima super elevada. Então você consegue conquistar novamente a sua autoconfiança, você eleva a sua autoestima e você fica com uma alegria imensa de ficar pelada. Mas para andar na rua, né? De vestir um vestido bem coladinho, de ver o teu corpo bem no biquíni, de andar na praia tranquila, na piscina, colocar aquele vestido de festa bem coladinho. Isso não vai ser mais um problema, porque você fica com orgulho do corpo que você conquistou. Nas fotos você já não vai mais precisar ficar atrás de alguém para esconder o seu corpo. Eu sei porque eu fazia muito isso, tá? Você vai ter orgulho de você mesmo. A sua vida amorosa melhora e muito. A sua vida sexual também se transforma. E tudo isso por conta desses poucos minutinhos por dia dedicados a você mesmo. Entendeu por que irá finalmente conquistar o seu amor próprio e a sua autoconfiança de novo? Inclusive, eu tenho no meu canal um vídeo relacionado ao amor próprio e autoconfiança. Então vocês olhem lá que eu dou algumas dicas para você reconquistar a sua autoestima e a sua autoconfiança novamente. Eu volto a frisar aqui nessa aula então que somente o vácuo abdominal já tem a capacidade de causar uma mudança estética no seu abdômen. O vácuo abdominal é o que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui. Porém, se você aliar o vácuo abdominal a um estilo de vida mais saudável, ingestão ideal de água, uma melhor alimentação, os resultados serão muito mais potencializados. E eu vou aproveitar aqui, ó, aproveitar a deixa para falar sobre a ingestão diária de água. Isso aqui é super importante, todo mundo deve saber. Todo mundo tem que saber, na verdade. Você sabe qual é a quantidade ideal de água que você deve consumir por dia? Qual é a quantidade recomendada para você? Então pega essa dica. Você deve ingerir, na verdade, na literatura a gente encontra algo entre 35 e 50 ml de água por quilo corporal. Então faz o cálculo lá nos 50 ml, porque água demais nunca é demais. Então, na literatura a gente encontra o ideal de 50 ml de água por quilo corporal. Então, você deve fazer um cálculo para você saber qual é a quantidade ideal, no seu caso, com base no seu peso. Por exemplo, eu tenho 50 quilos. Eu sou uma pessoa com 50 quilos, eu faço o cálculo 50 vezes os 50 ml de água, que é o que eu pretendo consumir por dia, e ali eu encontro a minha quantidade ideal, que seria uma média de 2,5 litros, 2,5 litros de água por dia, no meu caso, uma pessoa de 50 quilos. Agora, deixa eu dar um exemplo, sei lá, uma pessoa que tem 80 quilos, por exemplo. Se ela fizer o cálculo de água para ela, 80 quilos vezes 50 ml, ela vai encontrar uma quantidade de água ali ideal de
4 litros por dia. Tô falando de água, tá? Não vale Coca-Cola, não vale cafezinho preto. Eu sou a louca do cafezinho preto, mas não vale. É água. Então, assim, faça conta, faz o cálculo, pega essa dica, faz o cálculo e descobre pra você qual é a quantidade ideal de água que você deve consumir todos os dias. Faça isso virar um hábito na sua vida, porque a água não vai melhorar só a nossa estética, tá? A gente precisa de água para viver. O nosso músculo é composto de 70% água. Todos os nossos órgãos internos são músculos e para eles funcionarem da forma adequada, eles precisam se hidratar. E a nossa estética é uma consequência, porque se a gente ingere diariamente a quantidade correta de água, a gente não fica retido, a gente não fica inchado. E isso, como eu disse, vai potencializar muitos resultados do vácuo abdominal. Um aviso super importante para você. Inicie agora mesmo a sua prática de 10 minutinhos por dia. Inicie a sua jornada hoje mesmo. Me acompanhe e siga os meus canais nas redes sociais, que além desse exercício, você encontrará um monte de aulas, diversas aulas sobre outros assuntos e muitas dicas que fazem a diferença na sua vida e na sua estética. Talvez, falando somente os benefícios, que a gente já conversou e já expliquei para vocês aqui todos os benefícios, como por exemplo a diminuição da circunferência abdominal de 8 a 12 centímetros, não seja o suficiente para que vocês consigam compreender a diferença que isso pode fazer na vida de uma pessoa. Vejam só, essa aqui sou eu, logo após a minha gestação. Eu sempre falo que é logo após a minha gestação, tá? Mas aqui o meu filho tinha 1 ano. Vejam o meu corpo. Claro, é natural que após o parto a mulher tenha um corpo diferente do que tinha antes de engravidar e não tem nenhum problema nisso. Só que eu, Vani Mariano, eu estava muito insatisfeita com isso. Eu estava realmente infeliz. Nessa época eu fazia de tudo para tentar esconder a minha barriga. Eu não gostava de tirar foto, eu não gostava de vestir biquíni, eu perdi até a vontade de fazer coisas que eu adorava. Como por exemplo, eu adoro ir pra praia, eu adoro ir pra piscina. Eu sempre amei fazer isso e eu perdi a vontade. Só que após perceber e como isso estava prejudicando a minha vida profissional, e não só a minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha vida amorosa e até a minha vida sexual, eu decidi dar um basta. Eu decidi parar com isso e falei, não, agora eu tenho que mudar e eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Então eu reuni todo o meu conhecimento de anos de estudo e de centenas de pacientes que eu trabalhei e atendi ao longo desses anos, e reuni várias técnicas associadas, técnicas que deram muitos resultados em mim e muitos resultados em todas as minhas pacientes que fazem a prática. E elas também se sentiam insatisfeitas com o corpo, tá? 99% das pacientes que me procuram é porque elas não estão felizes com a barriga delas. Então eu associei várias técnicas que exigem que você tenha pouco esforço, 10 minutinhos por dia. Você não pode falar pra mim que isso é muito esforço. Que com poucas semanas desse pouco esforço por dia, poucos minutinhos todos os dias, todas nós, tá? Eu e as minhas pacientes passamos a nos ver com mais amor, com mais carinho, porque a nossa estética melhora, porque a nossa autoestima melhora, porque a nossa cintura fina, e assim a gente consegue vestir as roupas que a gente sempre gosta de usar, né? Eu passei a vestir as roupas que eu sempre gostei de usar, eu passei a voltar a ter orgulho e vontade de viver na praia, orgulho do meu corpo e orgulho de mim mesma. Orgulho sim, porque quando você constrói o teu corpo, você aprende a ter orgulho de você mesma. Então, depois que eu treinei, utilizei todas as técnicas, eu tive o meu resultado maravilhoso e hoje sim me orgulho de mim. Tenho muitas pacientes que se orgulham delas, que praticam, que tem os 5 minutinhos para elas por dia, porque basta 5 minutinhos e às vezes nem dá 5 minutinhos. Eu dou aula todos os dias e as minhas pacientes sabem, eu faço na minha casa de pijama e elas até me veem de pijama fazendo. Às vezes você tem um filho, eu tenho um filho de 3 anos em casa. Você vai me ver fazendo os meus 5 minutinhos, mas eles são meus. E o Arthur, meu filhinho, em cima de mim, do meu lado, me chamando. Mas você consegue. 5 minutos não existe desculpa. É 5 minutos, a gente não tá falando de 1 hora. A gente tá falando de 5 minutos que você faz em qualquer lugar, que você não precisa de nenhum acessório, você precisa de você, do seu corpo, e de 5 a 10 minutinhos por dia. Então eu quero que vocês também tenham essa mesma experiência de transformar um antes que vocês não estão felizes em um depois que vocês
querem usar, tudo que marque no corpo de vocês, que fique lindo, que vocês arrasem, tá? Eu quero que vocês também tenham essa experiência. Eu quero que vocês também sintam orgulho de vocês. Quero que vocês voltem a se amar e se sentir bem com vocês mesmos. Voltem a ter autoestima e autoconfiança elevadas. E que isso possa significar muito na vida de vocês. Agora eu vou mostrar aqui um outro exemplo de uma paciente minha. Essa aqui é a Fer. A Fer é uma paciente que pratica comigo faz tempo, já faz 1 ano que ela faz a prática comigo, e ela teve um resultado maravilhoso. Vejam aqui a diferença da circunferência. Aqui a gente tem as datas, ó, do mês 2 para o mês 10, aqui a praticazinha dela de 5 minutos por dia. Vejam a foto dela do antes e do depois. Não é impressionante? E a Fer também veio de um pós-parto nessas fotos. Vejam como ela tinha uma barriguinha estufada. Olha aqui o antes dela. Isso aqui é clássico de uma diástase abdominal. Eu diagnostiquei uma diástase nela e ela começou a fazer o método Cintura Fit com bastante ânimo todos os dias, 5 minutinhos por dia, porque não tem como ter desânimo para fazer 5 a 10 minutinhos, né? E aqui ela tinha uma barriga clássica da diástase, tratou a diástase dela e voltou a ter a cintura marcada, a barriguinha chapadinha que ela sempre teve antes de ter engravidado. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, como ela tinha a barriguinha estufada, com uma pochete embaixo, como se ela ainda tivesse grávida. E aqui o neném dela, quando ela iniciou, o neném dela já tinha 5 meses. Com poucas semanas, ela já reduziu muito a circunferência abdominal. Com poucas semanas do método Cintura Fit, ela já teve uma transformação maravilhosa no corpo e na vida dela. É incrível, não é? Eu vou te deixar, então, só mais um exemplo para te animar mais um pouquinho. Essa paciente aqui é a Lisiane, minha paciente também que pratica há alguns meses o método Cintura Fit, que é o método baseado nos abdominais hipopressivos. Olha o resultado que o método realizado todos os dias, com 10 minutinhos ali de força de vontade, trouxe para ela. Aqui é uma coisa que não muda só o visual da gente. Aqui é visível que você vê que a barriga dela, ela tinha assim uma protuberância abdominal, ela tinha um estufamento abdominal, e aqui a gente consegue ver, ó, como o hipopressivo joga a barriguinha dela para dentro e melhora muito a estética fina, a cintura, melhora muito a estética abdominal dela. Só que, gente, essa diferença estética que a gente adquire é algo que não muda só o visual. Na verdade, isso vai mudar a nossa mente, muda a nossa autoestima, muda o nosso amor próprio. A gente volta a nos amar, a nos admirar, a ter orgulho de nós mesmas. Eu quero isso para mais e mais pessoas. Na verdade, todo mundo devia sentir como isso é bom. E agora, como prometido, eu vou te ensinar de vez a realizar o vácuo abdominal. Eu vou dar um passo a passo para você, vou te falar como fazer, o que não fazer, quais os erros mais comuns, enfim. Você vai sair daqui sabendo definitivamente a realizar o vácuo abdominal. Antes de começarmos, eu preciso frisar que esta técnica não é recomendada para gestantes e nem hipertensos descontrolados. Portanto, se este for o seu caso, por favor, não realize a prática. Mas pode ficar aqui comigo para aprender como se faz se você quiser, não tem problema nenhum, só não faça a prática. Aproveite neste momento também, caso você queira ir ao banheiro, esvazie a bexiga ou o intestino, isso é importantíssimo, tá? Na verdade, isso não é uma dica, isso é uma regra. Bexiga vazia para realizar o vácuo abdominal sempre, porque o vácuo abdominal está trabalhando a ativação do core, e o core é o abdômen e é também a musculatura do assoalho pélvico. Por isso, para que a gente consiga ter a ativação e a sucção e a subida dele, é importantíssimo que a nossa bexiga e o nosso intestino estejam vazios. Então, vai lá, aproveita se você quer ir no banheiro, vai no banheiro, esvazia e assim você não vai ter nenhum incômodo durante a prática. Vamos lá! Se vocês quiserem me acompanhar agora na prática, para realizar corretamente o vácuo abdominal, posicionem-se em pé, assim como eu. Se vocês quiserem, estejam perto de um espelho, assim vocês conseguem visualizar alguns detalhes que eu vou pedir para vocês olharem. Então, posicionem assim como eu em pé. E primeiramente vamos falar de técnica respiratória. A gente vai trabalhar inspiração, que é puxar o ar em aproximadamente 3 segundos. E expiração, que é soltar o ar sempre de forma longa, lenta e controlada, aproximadamente 6 segundos. Por quê? Porque eu quero que você esvazie bem a sua caixa torácica. Ainda falando de respiração,
Muitas pessoas fazem errado a técnica respiratória. Muitas pessoas respiram da forma errada. Muitas pessoas movimentam o abdômen para respirar. Então pensem comigo que para realizar o vácuo, na técnica do vácuo abdominal, nós precisamos movimentar a nossa caixa torácica, ou seja, o nosso peitoral. Então aqui você sempre vai inspirar, movimentando as suas costelas, e expirar de forma longa, lenta e controlada, movimentando as costelas. Nunca faça, e um erro muito comum e que eu corrijo muito, nunca faça isso aqui, ó. Porque não é com a barriga que você respira. É com a sua caixa torácica, é com a sua musculatura diafragmática, com o seu diafragma. Então, inspira, preenche a caixa torácica em aproximadamente 3 segundos. Expira, esvazia a caixa torácica em aproximadamente 6 segundos, sempre de forma longa, lenta e controlada. E ao final da expiração, quando você terminar de soltar o ar, você vai fazer uma apneia. Apneia é suspender a respiração, para de respirar. No início, se você achar mais fácil, você pode até fechar a boca e fechar o nariz para fazer o vácuo abdominal. Porque depois que você faz a sua apneia, você vai dar o estímulo de sucção, como se você estivesse tentando puxar um ar que não vem. Então, outro segredo é isso, é esvaziar a caixa torácica, parar de respirar, não deixar nada de ar entrar nem pela boca nem pelo nariz, mas fazer de conta, dar o estímulo para o seu corpo de que você está tentando puxar um ar e esse ar não vem. Então, ó, inspira, vamos lá comigo, em 3 segundos. Preenchendo a caixa torácica, expira em 6. E ao final da expiração, terminou de soltar o ar, faz a apneia e faz de conta que você vai tentar puxar um ar que não vem. Pode fechar a boca, pode trancar o nariz e dar o estímulo lá. Esse é o estímulo do vácuo abdominal, tá? Então, inspira em 3, expira em 6. Não precisa ficar contando os segundos, tá? Isso é uma coisa que tem gente que usa 4 para 6, tem gente que usa 3 para 6. É só para que você entenda que você inspira, preenche a caixa torácica e expira mais devagar do que inspirou, porque eu quero que você expire soltando bem, esvaziando a caixa torácica. Depois que você terminar de expirar, você tranca a respiração, não deixa nada de ar entrar e dá o estímulo de puxar um ar que não vem. Outra forma que eu gosto de explicar, que às vezes muita gente não consegue dar o estímulo quando eu falo só, faz de conta que você está tentando puxar um ar que não vem, tente abrir as suas costelas. Imagine que você está tentando abrir ao máximo as suas costelas, mas esqueça a ideia de contrair o abdômen. Você não deve contrair o abdômen na hora de fazer o vácuo abdominal. O erro mais comum de todo mundo é pensar em levar o umbigo lá para dentro. Isso aqui não tem nada a ver, tá? Você não tá dando estímulo de levar o umbigo nas costas. Bem pelo contrário, você vai soltar a sua barriga, você vai relaxar a sua barriga na hora da sucção. Porque quanto mais você relaxar a sua musculatura abdominal, soltar o abdômen, mais você consegue estimular o vácuo abdominal, porque a gente não tá querendo levar o umbigo nas costas. A gente tá querendo levar o umbigo, lembra da aula? Pra dentro e pra cima. A gente tá querendo sugar lá pra cima. A gente tá querendo levar o umbigo lá no pescoço. Então, inspira, expira. Ao final da expiração, você faz a apneia, que é suspender a respiração. Solta o abdômen, relaxa o abdômen e dá o estímulo de sugar. Então, um dos segredos bem importantes é, sim, soltar o seu abdômen. Esquece a ideia de contração. Exercício hipopressivo não tem nada a ver com pensar em contrair o abdômen. Conversamos muito na aula hoje.
Outra dica que eu gosto de dar muito esses estímulos visuais, assim, que às vezes você não entende quando eu falo pra você fazer de conta que puxa um ar que não vem, mas você entende na hora que eu falo pra você soltar a barriga e levar o umbigo no pescoço, pra cima. Ou às vezes você não entende assim, mas eu gosto de dar também um outro estímulo que muita gente, principalmente as mulheres, elas, daí dá aquele clique, elas conseguem fazer bem o vácuo abdominal. Imagine que você introduziu uma bolinha lá na sua vagina e você tá tentando chupar ela lá pra cima, mas sem deixar ar entrar, tá? Porque o vácuo abdominal sempre deve ser realizado com o pulmão vazio, sem deixar ar entrar. Então você inspira em aproximadamente 3, expira em aproximadamente 6. Quando terminou de soltar o ar, você faz a apneia e faz de conta que você tá tentando puxar uma bolinha, sugar lá pra cima pela vagina, soltando bem a musculatura do abdômen. Quanto mais você solta a musculatura, quando você pensa em contrair, você está travando o teu abdômen aqui. Quando você solta na hora do vácuo, você está deixando os seus órgãos internos subirem e você está deixando a sua musculatura profunda da parede abdominal entrar em ativação. Então, inspira. Em 3. Expira. Em 6. Ao final, a apneia e suga a bolinha lá pra cima. Como eu já comentei com vocês na aula, muita gente dá esse estímulo, mas o que as pessoas fazem? 90%. E agora você vai começar a olhar os vídeos e você vai começar a dizer, isso tá errado. E é isso que eu quero que você faça. Porque se você olha e você fala, isso tá errado, quer dizer que você sabe o que é certo, tá? Você já sabe o caminho certo. Muitas pessoas, e uma das correções que eu mais faço entre os meus pacientes é que aqui, você não é uma barriga. Já falei isso pra você. Então, quando a pessoa entra no abdominal, no vácuo abdominal, ela pensa só que ela tem que levar a barriga lá pra dentro. E ela pensa só que ela tem que abrir as costelas, sendo que isso daqui é uma consequência. Você não tem nem que pensar que você vai ter que fazer vácuo abdominal. O vácuo abdominal é uma consequência de um estímulo que você está dando que é correto para o seu corpo. Então as pessoas vão lá, pensam só na barriga e Gente, vocês vão achar muito vídeo na internet, vocês vão olhar agora e vocês vão dizer, isso tá errado. E é por isso que vocês estão nessa aula aqui comigo e é isso que eu quero que vocês entendam. O seu corpo, a sua estética abdominal, ela depende de vários fatores. E um dos principais fatores, além da tonificação muscular, é a sua postura. Então, de nada adianta você pensar que você é só uma barriga e você esquecer que o resto você tem que ter ajustado para que você tenha uma barriga bonita. Então, nunca esqueça que durante o vácuo abdominal você precisa principalmente de postura. E essa postura seria ombros longe das orelhas, crescimento axial. Quando eu falo em crescimento axial, eu quero dizer para você o seguinte. Imagine que você é uma molinha e você está tentando esticar essa molinha lá para cima. Você está tentando se empurrar lá para cima. Imagine que você tem um fiozinho na sua cabeça e você está puxando esse fiozinho lá para cima com o objetivo aqui, da sua coluna, de afastamento de vértebras. A gente tem vértebras uma em cima da outra. Então o que a gente está querendo fazer com as nossas vértebras é tração das nossas vértebras. É esticar a nossa coluna. Esse estímulo de esticar a coluna, de crescimento axial, você tem que manter durante o vácuo abdominal. Isso vai fazer com que você preserve as curvas da sua coluna. E aqui na coluna a gente tem uma cifose fisiológica, tá? Natural, normal. A gente tem uma lordose fisiológica, que é a curvinha do bumbum, normal, natural, e elas têm que se manter. Quando você faz o vácuo abdominal, você não perde as curvas fisiológicas da sua coluna. Você não faz isso daqui, Não é isso daqui. A gente está pensando em corpo como um todo. Então, mantenha as curvas fisiológicas da sua coluna, mantenha o crescimento axial, mantenha os ombros longe das orelhas e cuide com os seus ombros protusos, porque quase todos os meus pacientes têm protusão de ombro. Então, você é um corpo como um todo. Você não vai ter uma estética abdominal se a sua postura é assim. Não vai. Então, cuide com seus ombros e já estimule a manter as suas escápulas encaixadas. Grosseiramente falando, para facilitar, manter o seu peito aberto, tá? Mantendo sempre os ajustes relacionados à postura,
A gente vai inspirar, expirar, no final da expiração fazer a apneia, soltar a barriga e dar o estímulo de sugar. Sugar, 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 sem deixar nada de ar entrar e cuidando com a nossa coluna. Ela vai se manter. Reparem lá como a minha coluna se mantém bem alinhada e eu me mantenho preservando todas as curvas fisiológicas da minha coluna. Inspira, preenche a caixa torácica, esvazia. Longo, lento e controlado. Ao final da expiração, apneia e sucção. E mais importante do que fazer o vácuo é retornar dele. De nada adianta você fazer um vácuo maravilhoso e você ficar lá 10 segundos dentro do teu vácuo abdominal se você volta dele sem controle respiratório. A gente precisa ter controle na nossa respiração. Então, quanto tempo você deve se manter em um vácuo abdominal? O mais importante para mim é que você tenha qualidade. A qualidade em primeiro lugar. O tempo de vácuo evolui com prática e evolui com controle de diafragma. Quanto mais você vai ganhando esse controle diafragmático, o tônus na musculatura, você vai conseguindo manter por mais tempo. Então, no início, algo em torno de 3, 4 segundos já tá ótimo de vácuo abdominal. Não tem problema. Desde que você não volte do teu vácuo abdominal aqui, ó. Tá? Porque a gente não estava até agora falando que a gente tem um objetivo de hipopressão, reduzir pressão de dentro da barriga. A gente faz o vácuo, a gente ativa a musculatura, a gente reduz essa pressão de dentro da barriga. E de que adianta, eu vou falar de forma bem grosseira, mas é a forma mais didática de explicar. De que adianta a gente fazer tudo isso na hora do vácuo abdominal se a gente sai do vácuo, perde a postura e joga um caminhão de ar para dentro da barriga, empurrando tudo lá para baixo de novo. Então, não, controle o retorno do vácuo, ele não volta. Descontrolado. Ele volta lento e com controle para que você mantenha a ativação muscular da sua parede abdominal. Então você sempre controla, mantenha o tempo suficiente para que o teu controle de vácuo seja feito com qualidade. Inspira em 3, recorda, expira em 6, ao final, apneia e suga. Vanessa, eu tô fazendo aqui, mas a minha barriga não tá abrindo, não tô vendo essa abertura das costelas. Como eu vou fazer para saber que eu estou fazendo a coisa certa? Outra dica que eu dou. Por isso que eu falei, fique na frente de um espelho. Repare o que acontece com a minha traqueia, como ela abre um buraco, na hora que eu dou o estímulo de sugar, na hora que eu faço o meu vácuo abdominal. Olha bem pra minha traqueia. Isso aqui é um dos sinais que eu tô dando o estímulo de vácuo abdominal, que eu tô dando um estímulo de sugar, de puxar um ar sem o ar vir, tá? Então, primeiro detalhe, primeira coisa que é legal você olhar quando você tá treinando e praticando o vácuo abdominal lá no espelho, é se você abre um buracão na sua traqueia, porque essa traqueia bem aberta, esse buraquinho da traqueia, quer dizer que você tá dando o estímulo de sugar. Outra dica para as magrinhas é que quando a gente faz o vácuo abdominal, a gente consegue ver uma ativação de um músculo chamado transverso do abdômen. Transverso do abdômen é um músculo bem grandão e bem profundo que a gente tem aqui, que ele, na anatomia, se você visse uma foto dele, ele forma uma cinta fisiológica, uma cinta no nosso corpo. Sabe essa cinta que a gente vê a mulherada usando, que aperta a barriga? Ele é uma cinta fisiológica, ele é uma cinta que o teu corpo tem natural, a sua cinta natural. Quando você tem esse músculo tonificado, você consegue afinar a sua cintura, porque a gente vê uma enorme ativação do nosso transverso do abdômen. E por isso também que quando você faz o vácuo abdominal e faz a ativação desse transverso do abdômen, você consegue reduzir a pressão intraabdominal, porque essa cinta fisiológica, ela é responsável pela nossa postura e ela também é responsável pelo controle de pressões, por manter a nossa pressão intraabdominal regular.
Então, você vai ver aqui, ó, no momento do meu vácuo abdominal, que vai abrir um buraco bem aqui. Esse buraco que abre bem aqui é a ativação do meu transverso abdominal e as mais magrinhas conseguem ver e às vezes até as mais gordinhas vão conseguir ver. Não se preocupe, você não tem tônus muscular no início, não vai abrir o buracão que abre aqui, mas você vai ver uma entradinha e isso também já é um sinal que você está tendo a ativação do teu transverso. Olha lá. Então, duas diquinhas muito legais para você saber se você está dando o estímulo correto. A primeira, traqueia, deu estímulo na traqueia, fez a abertura da traqueia, tá dando um vácuo abdominal legal. Conseguiu visualizar a ativação do transverso, não precisa abrir um buracão, mas você vai ver uma entradinha na lateral, que é o transverso ativo. Também é uma dica legal, sim, estou realizando a técnica da forma correta. Lembrando, ninguém no primeiro dia, no primeiro treino, faz um vácuo abdominal enorme. Você precisa de praticar, precisa de constância. Praticar todo dia 10 minutinhos. Em uma semana você tem um vácuo muito diferente. Em 2 semanas você tem um vácuo muito diferente. E em 12 semanas você tem uma mudança completa na tua postura, no teu vácuo abdominal e na qualidade da tua estética abdominal. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui da parte prática, eu espero que tenha ficado bem claro, mas basicamente é essa questão de inspirar, esvaziar bem, ao final da expiração fazer a apneia e dar o estímulo lá. Dê os estímulos que eu orientei você, dê o estímulo de sucção, dê o estímulo de ensine o seu corpo, faça de conta lá e fale pro teu corpo, tô tentando puxar uma bolinha, sugar pela vagina lá pra cima, pra que a gente não pense em contrair o abdômen, que é a forma super errada e todo mundo faz, gente. Que a gente pense que o abdômen não tem que ser contraído, ele tem que ser relaxado na hora do vácuo, para que o nosso umbigo suba lá pra cima. Então o nosso eixo aqui, a nossa força, ela vai ser para dentro, mas também para cima. E para que isso aconteça, a gente não pode contrair, a gente tem que dar o estímulo de sucção. Espero que vocês tenham gostado da prática até aqui. E por fim, mas não menos importante, como eu disse, o método Cintura Fit é um método que engloba várias técnicas, as que mais funcionaram, e uma delas é técnica postural. Portanto, você deve se atentar muito à sua postura durante o vácuo. Cuide para no momento de realizar o vácuo abdominal, você não curvar a sua coluna, não subir os seus ombros, como eu já falei, não baixar a sua cabeça. Você deve ficar com a sua postura alinhada, ok? Não esqueça dessa dica. E aí, conseguiu realizar o vácuo abdominal comigo? Não se preocupe, como eu já disse, nesse primeiro momento é bem comum que a maioria das pessoas não visualize um vácuo abdominal grande, onde a barriga vai para trás e as costelas se abrem. Mas com poucos dias de prática constante, você irá melhorar muito isso. Vani, qual a frequência que devo realizar isso? Quantas vezes por dia, por semana? O recomendado é que vocês pratiquem diariamente, ou seja, de domingo a domingo por aproximadamente 10 minutinhos por dia. E lembre-se também que você deve realizar a prática após ir ao banheiro, de bexiga vazia, e de preferência em jejum, pois se você estiver com o estômago cheio, irá ser bem desconfortável, então fica muito mais fácil realizar em jejum. Se gostou das dicas e dessa aula de vácuo abdominal, não deixe de me acompanhar nas redes sociais. E lembre-se, o vácuo abdominal é apenas uma das técnicas que compõem o método Cintura Fit. Método este que eu criei, aperfeiçoei e que pode lhe trazer benefícios incríveis. Agora eu quero te convidar a conhecer os nossos canais. Estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube com muito conteúdo para você. Inscreve-se lá e comece já a aproveitar deste incrível conhecimento e iniciar a sua trajetória rumo a reduzir de 8 a 12 centímetros de cintura, resolvendo de vez o seu problema de autoconfiança e autoestima. Também te convido a baixar o meu e-book gratuito em minha página www.metodocinturafit.com.br. Nos vemos lá no canal e um abraço!